Meu nome é Robson Zeda, eu sou trabalhador da casa. Não me considero professor e aqui não estou na função de professor. Estou na função de dialogador com vocês, de tentar trazer algumas considerações para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema. Eu digo aqui, primeiro, para começar, que é um grande prazer estar aqui de volta, tendo alunos preenchendo esse salão, porque, embora tenha mais desencarnados do que encarnados, mas a presença dos encarnados aqui é muito importante. Vivenciamos 1 ano e meio, né, Luiz? Com essa casa vazia de encarnados. Para a gente é chato, é difícil. E eu vou dizer porque eu vivenciei 2 momentos, ou melhor, eu vivenciei com 2 situações. Porque eu sou médico, então vivenciei a questão médica e vivenciei como trabalhador da casa. E como trabalhador da casa, também foi uma situação triste, porque a gente vê os ambientes vazios. E é uma grande alegria quando a gente transita pelos 4 cantos da Fundação, do Centro Espírita Harmonia, se depara com alguém, dá um abraço, conversa sobre alguma situação, tira uma dúvida, entra na livraria, compra um livro, entra na cantina, bate um papo, toma um café. Isso é muito gratificante. E poder estar voltando a fazer isso é muito bom. Portanto, eu vou aqui dizer a vocês, bem-vindo à ULI, a esse caminho, que é essa trajetória que tem como degrau inicial o ciclo básico, mas que vai ao ciclo 10 e se estende com a pós-graduação. E para aqueles que desejarem, a casa estará aberta para o trabalho voluntário. Falando isso, eu diria assim, essa aula sobre Deus, eu vou dizer a vocês que quando há uns 4 anos, sei lá, talvez 3 anos, quando eu fui convidado para escolher uma aula, quando eu vi as aulas que tinha, eu disse assim, essa é fácil, essa é a minha cara, vou fazer essa aula. Tomei para mim essa aula, mas confesso que quando comecei a fazer essa aula mexeu demais comigo. Mas mexeu profundamente comigo. E eu digo a vocês que mexeu profundamente porque as crenças que nós trazemos, os conceitos que nós temos, eles começam a ruir. Começam o chão a abrir e a gente procurar aquele suporte da crença que nós tínhamos sobre algo, né, que a gente não tem como conceituar, mas, sobretudo, porque a gente achava que tinha segurança, certeza absoluta daquilo que a gente acreditava. Eu disse na segunda-feira, e vou repetir hoje, que se vocês saírem daqui com dúvidas, o meu objetivo foi alcançado. Se saírem daqui com certezas, a aula não serviu. A aula não serviu. Porque esse tema não é para a gente ter certeza, esse tema é para a gente trazer apenas orientações daquilo que a gente pode imaginar como as nossas crenças, daquilo também que a gente pode amadurecer, desconstruir e reconstruir. Reconstruir a ideia de que nós trazemos. Eu acho que nunca nós falamos tanto de Deus quanto nos momentos adversos da vida. Isso é fato. Talvez a gente lembre de Deus quando um filho nasce, que a gente diz, olha, graças a Deus foi tudo bem. Quando acontece alguma coisa, graças a Deus foi tudo bem.
Mas, de fato, a gente vai lembrar de Deus nas adversidades. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente vai lembrar de Deus. E talvez nesse ano e meio de pandemia, eu acho que nunca se falou tanto em Deus. Nunca se falou tanto em Deus. Sejam para aqueles que acreditaram piamente ou acreditam piamente que Deus os salvou da pandemia, da Covid. Seja para aqueles também que estiveram doentes e que rogavam a Deus a cura, para si ou para algum familiar. Há também aqueles que, por crença também, atribuíram a Deus a morte de alguém, como a dizer, foi Deus quem quis, assim é o destino, Deus desejou e assim devemos aceitar. Ou também, na situação oposta, blasfemando e acusando Deus por ter-lhes tirado um ente querido. Que Deus é esse que me tira um ente querido? Haveria também aqueles, ou haverá também, aqueles que poderão e devem estar dizendo para nós outros que temos as nossas certezas na existência de Deus, a dizer assim, cadê seu Deus agora? Que Deus é esse que manda um vírus para destruir a humanidade? Para levar do seu convívio, seu pai, sua mãe, como tiveram casos de família quase inteira, só sobrou um. Que Deus é esse que leva a família, que destrói a família? Esses poderiam estar dizendo isso, e a gente vai ver que esses seriam talvez aqueles que questionam a existência de Deus, aqueles que seriam os chamados materialistas. E por que falar em Deus na segunda aula do curso básico de Espiritismo? Porque nós temos esse objetivo de trazer a possibilidade de uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como do significado da fé à luz do Espiritismo. Esse é o objetivo da aula. Mas vejam que o objetivo de falar em Deus está ali, ó. Concepção espírita de Deus. Concepção espírita de Deus. É essa a finalidade da gente estar aqui falando um pouco sobre Deus. E quanto aos objetivos específicos, nós traríamos definir os significados das doutrinas materialista e espiritualista e suas consequências filosóficas, estabelecer diferenças entre materialismo e espiritualismo, mostrar as diferentes formas de como o homem concebia a divindade ao longo de sua evolução, apresentar as evidências da existência de Deus, estabelecer os conceitos de bem e de mal, explicar o significado da prece como mecanismo de ligação com o Criador e explicar o significado da fé no Espiritismo. Então, nós falamos que o falar em Deus, a gente busca Deus na adversidade. A gente busca Deus nos momentos difíceis e a gente pede a Deus para que nos livre de todo o mal. Amém. E a prece termina assim, né? Nos livre de todo o mal. Livrar-nos do mal, e a gente vai também poder passear um pouco nessa questão de bem e mal. E aí vem a questão do materialismo e do espiritualismo. Porque, veja, se para nós, que temos a certeza da existência de Deus, nós podemos, em alguns momentos, perguntar por que Deus, eu vou trazer o motivo da Covid,
Por que Deus fez isso com minha família? Por que Deus fez isso? As questões podem estar permeando o imaginário de cada um, os pensamentos de cada um. Mas, por outro lado, aqueles que são materialistas, que nem a crença têm, hão de dizer, aí, o seu Deus, que você tanto acredita, ainda assim ele te levou. Por que ele não te salvou ou não salvou a tua família? Onde está a tua fé, a tua crença? Também esse questionamento poderá existir. E para isso, André Luiz Peixinho traz esse significado do materialismo. É um tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. Então, esses que dizem, cadê seu Deus? Estão se baseando nisso. Se Deus não é matéria, por que você acreditar em Deus, então? Só podemos acreditar nisto. Embora a gente não veja, mas tem uma energia que sai daqui e que passa. Mas para esses que ainda assim acreditam na matéria, todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são seu resultado. Então, se eu passo isso aqui, é um resultado, é a consequência de uma materialidade, é a materialidade de algo que existe, portanto, é matéria. Então, para eles, só existe isso. Fora disso, não há o que acreditar e o que ver, o que os olhos não veem. Certo? O materialismo é a concepção de mundo, que considera o universo como sendo constituído exclusivamente de matéria e energias físicas e de processos físicos que atuam sobre elas. Uma pessoa é materialista se seu modo de pensar baseia-se nessa concepção de mundo. Voltando, então, à mesma coisa. Eu estou trazendo posições diferentes, conceitos diferentes de pessoas diferentes, mas que abordam o mesmo tema. Portanto, se nada vem da matéria, ou melhor, se não existe a matéria, nada existe. Ou seja, tudo é origem da matéria. Se não tem matéria, nada existe. Essa é a concepção do materialismo. E Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala sobre a doutrina materialista, e ele se refere a ela dizendo que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem é tão nada antes como nada depois da vida corporal. Seria isso a doutrina materialista. O niilismo. Nada, absolutamente nada. O homem, a inteligência do homem restringe-se ao cérebro. Acabando isso aqui, acaba-se tudo. E aí a gente começa a perguntar, será que acabando isso, acaba-se tudo? Então, que sentido a vida teria? Qual é o sentido, então, da gente continuar nessa peregrinação, nessa luta, nessa batalha? Qual seria esse sentido? Mas, para a doutrina espiritualista, o ser humano não é só matéria, algo que transcende o corpo físico. Posso não saber o que é. Para nós, é o espírito. Para o budista, há algo, uma energia, uma alma, um conceito qualquer que transcende. A consciência fica. Até para a Igreja Católica, a alma do homem vive, mas não no sentido do conceito que a gente entende como espírito. Então, todos que pensam desta forma se enquadram na doutrina espiritualista. E aí vem a questão. Se eu sou materialista,
Qual a consequência disso, de acreditar somente na matéria? E aí vem, primeiro, se tudo é prazer material, se tudo é matéria, eu só vou encontrar prazer naquilo que é material. O ter, só o ter. Não faz sentido mais nada. Para que então nós estarmos aqui, expandindo consciência? Para que alguém vai num culto evangélico? Para que alguém se dedica a uma doutrina do budismo? Não faz sentido. Porque se tudo é matéria, o ter é o objetivo. Então eu vou trabalhar para ter. Ter casa, carro, dinheiro, para suprir as minhas necessidades e me trazer o prazer do corpo físico. Em todos os sentidos do prazer do corpo físico que nós podemos sentir com os 5 sentidos. Olfato, visão, paladar, tato, audição. Pronto. Preencheu esses sentidos, é a satisfação. Fugiu desses sentidos, nada mais interessa. Para que a ética e a moral? Também não faria sentido. Aí você poderia dizer, sim, mas a moral porque nós precisamos respeitar as leis de uma sociedade para que a gente tenha boa convivência. Perfeito. Eu posso respeitar a lei e ainda assim não ser uma pessoa moralista, não ser uma pessoa que tenha ética. Eu posso cumprir, mas no momento seguinte eu faço com que isso não seja cumprido, e a gente vê muitos atos de corrupção que são atos que transgridem a moral, ou melhor, a ética, mas que são permitidos pelas leis. Ou não estão enquadrados como crime nas leis dos humanos. E, por outro lado, o que é lei em um país ou um estado não é em outro. O que é permitido em um não é permitido em outro e vice-versa. Então, eu posso transgredir. A questão é, onde entra, então, o espírito, a ética? Porque a ética é pessoal. A ética não é costume. Moral vai de costume, vai de tempo, civilizações, de acordo com as sociedades. A ética não. A ética é atemporal. É aquilo que você tem consciência que você não deve praticar, porque irá ferir os seus princípios. E eu diria, abrindo aspas, irá ferir as leis de Deus. Suicídio. Então, o suicídio seria uma boa escolha. Para que sofrer? Tem um paciente lá terminal, no leito de uma UTI de um hospital, já ou em casa, mas já na fase terminal da vida, não tem mais o que ser feito. Para que viver? Condenado, para que viver? Tetraplégico, pronto, tetraplégico. Dependendo dos outros para tudo. Poderia dizer, para que eu quero essa vida? Que me importa viver desse jeito? Que objetivo eu tenho com isso? Se a vida é prazer, é ter, e eu não posso ter prazer qualquer, porque os sentidos do corpo só me limitam até aqui. Daqui para baixo, nada mais eu sinto. Nem dor, nem prazer. Não faz sentido. Eu vou trazer o exemplo de um paciente, não vou dizer os termos que ele usou, porque não é permitido aqui. 80 anos de idade, mais ou menos. Ele virou para mim e fez assim, doutor, quem foi que disse que a velhice é a melhor idade? Que negócio de melhor idade, doutor? A gente já não pode
fazer determinadas coisas, e aí imaginem vocês o que ele quis dizer com isso, né? Fica aí no exercício do imaginário de cada um. Se eu não posso comer uma comida que a mulher bota na mesa para os filhos, não, essa não é sua, porque você tem pressão alta, você tem um problema cardiológico, você não pode comer. Não posso mais fazer um exercício porque me dói aqui, dói acolá, dói não sei o quê. Não posso sair sozinho porque o filho diz, não, você não tem idade mais para estar saindo sozinho, não, tem que ter um acompanhante. Por quê? Então, você veja que o raciocínio é um raciocínio mais ou menos do prazer do corpo físico. Que a gente, no exercício que a gente vai fazer aqui, é tentar ver que existe outra possibilidade, e para nós, que já somos espíritas, entendemos que isso não faz sentido, esse prazer do corpo físico exclusivamente. E, a propósito, todos aqui são espíritas? Quem é espírita aqui, já de espírita definido? São poucos, né? Quem vem de outras religiões? Vem de outras religiões? Não. Quem está tendo conhecimento pela primeira vez com o espiritismo? Ok. Isso é bom, porque tem uma diversidade grande aqui de pensamentos e de crenças. Tem algumas diversidades aqui. Falta de sentido para a vida. Aí, que sentido eu quero dar à vida? Eu estou lendo o livro A Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Eu estava até lendo aqui, enquanto estava esperando aqui, eu estava lendo, ocupando o tempo um pouquinho aqui. E ele diz que mesmo naquela situação, para quem não sabe, Viktor Frankl é um psiquiatra que, aos 20 e poucos anos de idade, ou 30 e poucos anos de idade, foi para o campo de concentração em Auschwitz. Casado, a mulher faria 24 anos de idade e separaram da família, e a família toda dizimada. E no campo de concentração, ele foi transferido para um outro campo de concentração, e nesse campo de concentração, as atrocidades eram as mais absurdas possíveis, e não é o fato aqui a gente entrar nesses detalhes, porque nem ele também entra nesses detalhes, não. A história dele é a busca do sentido, mesmo quando parece não ter sentido para viver. Apesar de estar ali e todos terem praticamente a certeza absoluta de que dali não poderiam sair vivos, ainda assim buscava-se um sentido para a vida ali. Ainda assim ali tinha humor, como ele mesmo disse, ainda assim ali tinha humor. Ainda assim ali tinha sensibilidade, ainda assim ali existia amor. E o que mais tranquilizavam muitos dos presos ali era poder estar, num determinado momento, quando chegavam do trabalho forçado, exaustos, e tomar uma tigela de sopa rala. Muitos até abdicavam dessa tigela de sopa rala, porque um colega chamavam, venham cá fora, venham ver que coisa maravilhosa, era contemplar o crepúsculo, o pôr do sol. E aquilo, para eles, era um bálsamo para o espírito. E naqueles momentos eles se recordavam e poderiam ver, como ele mesmo diz, a imagem de alguém amado, como ele se referia à esposa, ali à sua frente, estendendo a mão, e como a dizer, tudo vai passar. E apesar de tudo, apesar disso, havia o sofrimento. E apesar do sofrimento, conseguia superar, e cada dia, dia após dia, e eles foram salvos do campo de concentração. Então, há a possibilidade dessa busca de sentido. Mas para o materialista, por quê? Se eu estou ali preso, sofrendo miséria,
humilhado de todas as formas possíveis. Doença, e como ele dizia, piolho no corpo, que tinha que chegar de noite, vinha do campo de concentração e catar os piolhos para poder dormir, para ter uma noite de sono tranquila. Como muitos faziam, se jogavam às cercas elétricas para poder morrer eletrocutado. O suicídio, uma boa escolha para esses. E aí o espiritualismo difere completamente, porque para o espiritualista existe alguma coisa além da matéria. Isso me gratifica. Isso me dá uma sensação diferente. Isso me dá uma sensação de faz sentido para mim lutar pela vida. Me dá esperança naquilo que virá. O devir é algo que me dá possibilidade, não é algo distante, é algo que de fato existe. Superação do materialismo, porque aponta para um destino estruturante e esperançoso para o ser humano, por óbvio, por óbvio. Vários autores, e isso aqui é Ernesto Bozano, citado por Herculano Pires, e ele diz isso aqui: se consultarmos as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, notamos que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. Universal não significa unanimidade. Significa que desde que nós fomos criados espíritos ou princípio espiritual, desde essa época, e que nós tivemos consciência de sermos seres humanos, há uma crença de que há algo além do corpo, a sobrevivência além do corpo físico. Em qualquer parte do mundo, do planeta, nos primitivos, há civilizações mais avançadas. Isso é universal. E por que isto é universal? A gente vai ver daqui a pouco, mas eu queria agora que vocês me dissessem. Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Espiritualismo não é espiritismo. Eu estou fazendo uma assertiva, uma afirmação. E por que o espiritismo, ou melhor, o espiritualismo não é espiritismo? Qual a diferença entre ser espiritualista e ser espírita? Vocês tiveram aula com Adenauer, conhecendo o espiritismo. Adenauer trouxe para vocês o que era o espiritismo. E o que é o espiritismo? O que diferencia ser espiritualista, mas não sou espírita? Eu sou espiritualista, não sou espírita. Mas eu sou espírita e, portanto, eu sou espiritualista. E aí? Ninguém? Diga. Espera aí que vai chegar o microfone para você. Diga seu nome para eu poder... Meu nome é Paloma, bom dia. Hein? Meu nome é Paloma. Paloma? Pois não. Isso. Pelo que eu consegui compreender, o espiritualismo... o espiritismo não é considerado espiritualismo, porque o espiritualismo ele pode estar presente em outras religiões. Então, não necessariamente a pessoa que se considera um espiritualista, ela é espírita, porque ela pode acreditar em outras vertentes e pode seguir os dogmas de outras religiões ou de outras doutrinas. Então, acho que essa é a diferença. Mas um espírita sempre vai ser um espiritualista porque ele acredita que existe uma coisa mais forte, uma coisa além, na verdade, do materialismo. Foi isso que eu consegui compreender. Alguém quer completar? Obrigada. O que Paloma falou? Aqui. Olá, bom dia. Sou o Daniel.
Acho que o espiritualista é acreditar na sobrevivência do corpo, né? Da alma. Então isso já torna o ser um ser espiritualista. Espiritismo é algo mais restrito no sentido de ter outras características que o tornam espíritas. Sobrevivência do espírito, a crença de Deus, a pluralidade dos mundos e outras questões que fecham esse conhecimento, que aí seria não tão abrangente quanto o espiritualismo, né? O espírita está dentro do espiritualismo, eu acho. Perfeito, Daniel, né? Perfeito, Daniel. Veja bem, você se diz espírita quando você acredita nos princípios básicos do espiritismo. São 5 postulados básicos do espiritismo: a crença em Deus, há espíritos, portanto, há comunicabilidade entre os espíritos, né? Há pluralidade do mundo, reencarnação, sobretudo reencarnação, certo? Então, nós temos esses postulados. Daniel trouxe a questão, Paloma também trouxe a questão. Não significa que não sejamos espiritualistas, porque nós acreditamos em algo além do corpo físico, na sobrevivência, e para nós esse algo é o espírito. Essa consciência que fica é o espírito. Tá? Para as outras religiões, qualquer coisa que se traga como alma, como uma energia, a consciência, mas elas não seguem esses postulados. E, sobretudo, muitas religiões que se dizem espiritualistas, ou que praticam até certo modo, como, por exemplo, o candomblé, não são reencarnacionistas. Então, diferem, são espiritualistas. E aí nós vamos agora passear um pouco por essa percepção evolutiva de Deus. E eu trago primeiro esse conceito de Imago Dei, o arquétipo. Nós vamos falar um pouco nele, porque Carl Gustav Jung, um psiquiatra da Suíça, lá final do século XIX, início do século XX, morreu em 1960, ele diz que o conceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária, de natureza irracional, que absolutamente nada tem a ver com a questão da existência de Deus. O intelecto humano jamais encontrará uma resposta para essa questão. Portanto, o que eu quero dizer com isso é exatamente isso que ele trouxe. Nós não estamos a discutir aqui a existência de Deus, porque para nós isso é fato inquestionável. O que nós estamos trazendo aqui, e nós vamos construir ou desconstruir, é a ideia que nós temos sobre Deus. Isso é que é diferente, porque a existência de Deus é fato. Para o Espiritismo, a existência de Deus é fato, os postulados foram ditos aqui. Mas a ideia que nós temos de Deus, isso é diferente, difere por crenças pessoais ou religiosas, mas nós temos isso aqui que chama o arquétipo do Imago Dei. Para que a gente possa trazer um pouquinho sobre e facilitar o entendimento do que seria o arquétipo, do arquétipo do Imago Dei, imagine assim, quando existem peritos em tudo, né? E vamos trazer aqui um perito em arte, em pintura. E aí você pega para o perito e diz a ele assim, ó, esse aqui, ou aquele quadro lá que tem a figura de Jesus, ou aquele quadro que tem ali, Francisco de Assis, e vai dizer a ele, quem pintou aquele quadro foi Monet.
eu queria que você visse aí se é verdade ou não. Aí ele vai olhar, vai entrar em detalhes e vai dizer, não, não foi Monet. Por que não foi Monet? Por isso, isso e isso. Então, tem as características do pintor, do autor da obra. E quando nós fomos criados princípios inteligentes, o Criador colocou as características de sua obra. Printou na tela mental de cada um de nós, vamos assim dizer, a sua imagem. E aí, se você fechar o olho agora, um minutinho, e eu perguntar a vocês, qual é a imagem que vem de Deus? Cada um vai ter uma resposta completamente diferente. Alguém quer dizer a imagem que tem de Deus? Alguém quer trazer assim? Aqui não se trata de certo ou errado, não tem nada disso. É a imagem que você tem de Deus. Não se trata de certo ou errado. Alguém quer trazer isso? Tá, vocês estão ainda envergonhados, daqui para o final do ciclo, Luizão, está todo mundo aí desinibido, né? Mas veja, isso é normal, normal. Mas veja bem, aquilo que você pensou é a sua imagem de Deus. Essa imagem que você tem de Deus é sua, não é minha, não é de Soraya, não é de Daniel, não é de Paloma. É a imagem sua. E por que você tem essa imagem de Deus? Porque o arquétipo, ele é representado por imagem, por símbolo. Ali embaixo diz, representação psicológica de Deus. É aquilo que você acha que Deus é. É uma imagem, pode ser uma imagem, como a gente fala, de pessoa, de animal, uma frase. A imagem é a representação simbólica de algo. E essa representação que vocês tiveram aí na sua cabeça é a representação de Deus. Porque esse arquétipo do Imago Dei está na cabeça de qualquer um de nós. Mesmo os ateus, porque isso é arquetípico. Porque mesmo para negar a existência, existe a possibilidade de que algo existe. Se eu nego, é porque existe alguém que disse que existe. E para eu negar a existência, eu tenho que partir do princípio de que existe. Para eu negar, senão não preciso negar. Veja que todo esse grifo é meu, porque o conceito não tem nada a ver com a existência, com a questão da existência. O conceito. Vamos avançando. Vocês podem me interromper a qualquer tempo e qualquer hora. Tá? Então, vamos lá. Djalma Argolo, nesse livro A Diversidade das Escolhas, Deus não é uma mera fantasia escapista da mente humana, mas uma questão psicológica que se impõe a ela. Veja que coisa, né? Não é uma mera fantasia escapista, mas é uma questão que se impõe a ela, uma questão psicológica. E por que nós temos necessidade psicológica desse conceito, dessa ideia de Deus? Porque todos nós temos necessidade de ter resposta para tudo. Para tudo. As questões filosóficas mais que o homem se debruça é quem sou, de onde vim, para onde vou. São questões filosóficas que sempre está aí permeando e vários filósofos, desde que há registro, todos se debruçam de quem sou, de onde vim, para onde vou, tudo isso tem. E nós temos necessidade de dar respostas a essas perguntas, a esses questionamentos. Quem me criou? Quem criou o universo? Aí você pode dizer, tá, o universo foi criado a partir do Big Bang. Tá, ok. E antes? O que havia antes? Cientistas sabem até aí. O que fez com que aquela energia ali explodisse e, a partir dali,
tudo acontecesse, e que esse planeta Terra tivesse tanta coincidência. E ontem, por acaso, eu estava assistindo um documentário sobre isso, no History. Tanta coincidência, e o cientista diz, tantas coincidências, ele usa essa palavra, para tornar o planeta Terra habitável. Porque nem mais nem menos, um pouco mais de energia gravitacional, tudo voltava e seria denso. Pouco menos de energia gravitacional, tudo se espalhava. A gente não sobreviveria. A atmosfera favorável. A Lua, o satélite que nós temos, que se fosse pouco menor, causaria distúrbio no eixo da Terra e, por conseguinte, provocaria inundações o tempo inteiro, inundações e esvaziaria o tempo todo, gelo e calor excessivo o tempo todo, porque mudaria o eixo da Terra. E aí a gente quer respostas. A gente busca respostas. Quando você vai no médico, não vou dizer vocês não, quando alguém vai no médico, e o médico diz assim, você tem uma doença grave, que lhe impede os movimentos, gradativamente, você se satisfaz com um diagnóstico desse, a primeira coisa que você pergunta, sim, doutor, mas que doença é essa? O nome. Aí o médico diz lá, esclerose lateral amiotrófica. Aí a pessoa diz, tá, eu tenho ela. Bom, acabou. Eu tenho ela. Aí, até para que, quando chegue nos consultórios, ali na recepção do consultório, alguém diga assim, eu tenho isso. Ah, eu tenho isso também, ou eu tenho aquilo, e o meu é pior que o seu. Certo? Ah, a minha dor é pior. Não, o meu caso ainda é pior que o seu. Até para isso. Até para isso. Mas, enfim, acalma a sensação que nós temos do psiquismo de ter resposta para. Então, nós precisamos ter resposta para a criação, para aquilo que nos criou. Para o homem primitivo, Deus era tudo que vinha do desconhecido e dos fenômenos da natureza, ou era criado por Deus, ou era o próprio Deus. Então, assim era o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus do plantio, Deus para tudo. Então, veja que, mesmo lá para os primitivos, o arquétipo da Imago Dei já existia. A ideia de que havia alguém que nos criou. Já havia algo superior ao ser humano. Essa ideia já é antiga, já é arquetípica. E aí nós saímos, o arquétipo, que está lá, que é o Imago Dei, junta com o desconhecimento e os fenômenos da natureza, começa a existir a pluralidade dos deuses, que é o politeísmo. E aí nós chegamos no politeísmo. O politeísmo tem a sua origem justamente pelo desconhecido. Tudo que é desconhecido era um Deus, portanto, havia Deus para tudo. Havia Deus para qualquer coisa e possibilidade. Vem a ideia, que é o arquétipo, se transformando em símbolos e adoração. Todo o arquétipo, que é o print que nós temos, e é comum a toda a humanidade. Então, por exemplo, existe o arquétipo materno. Esse é o mais comum para a gente exemplificar. O arquétipo materno é o arquétipo do acolhimento, da nutrição, é da própria Mãe Terra. Imagine você aqui, para a gente facilitar o entendimento. Vamos sair todos, ficar lá fora. Ar-condicionado aqui em 8 graus.
gelada a sala. Aí eu vou botar um bebê aqui no chão, nu, completamente nu no chão. E aí vou pedir a cada um, por vez, entre lá, pode entrar na sala. Aí vem Paloma, entra na sala, vai fazer o quê com esse bebê, Paloma? Que está morrendo de frio. O que é que você faria? Você ia tirar ele da sala? Tirar ele da sala. Pronto. Daniel, faria o quê, Daniel? Hã? Proteger do frio e acolher também. Proteger, né? Então veja que os dois tiveram a ideia diferente, ou melhor, a forma diferente, mas a ideia é a mesma. A ideia de acolher. Isso é o arquétipo materno funcionando. Porque Paloma já foi homem, já foi mulher, já foi mãe, já foi pai. Daniel já foi homem, já foi mulher, já foi pai. Para Jung não é a questão da reencarnação. Para Jung é o arquétipo está no DNA da humanidade. Esta função arquetípica materna está em todos nós, que é o acolhimento. Uns vão chegar a fazer isso, outros vão imediatamente, podem tirar a roupa, jogar em cima do bebê, pegar, desligar o ar-condicionado. Não importa. A forma não importa. O que importa é a atitude, que é arquetípica. Os símbolos são a representação do arquétipo. Então, na simbologia, você vai simbolizar algo que é seu, que é essa imagem que você tem de Deus, que é sua, que não é minha. Como a imagem que você tem, certo? De um amuleto que possa servir para você, como algo que você não vai explicar, mas você só sai com esse amuleto. Aí eu lhe pergunto, você chega para mim e diz, olha, eu só saio com a semente de romã na carteira. Porque alguém me deu e eu tenho que sair com essa semente de romã. Botei na carteira. No dia que eu não saio com essa semente de romã, pode me acontecer algo. Eu fico nu. Não sei o que é que acontece, mas eu fico desesperado. Aí eu lhe pergunto, por quê? Não sei. Essa semente de romã tem um símbolo para você. Não é um significado, é um símbolo. Você nem sabe o que isso significa, mas representa algo para você. Para mim, essa semente de romã, lixo, vale nada. Vale nada. Mas, para mim, ela não é simbólica, mas para você é. Os símbolos são a representação daquilo que a gente não conhece, não pode explicar. Diferente do sinal. O sinal é algo que representa exatamente aquilo que ele está dizendo. A seta para a direita, você olha, é um sinal. Vire à direita. A logomarca de uma empresa significa exatamente aquilo. Você olha e diz, é a empresa tal. Aquilo é um sinal, não é símbolo. Tá? Então, nós começamos a adorar os símbolos. Por quê? Porque eles representam uma ideia, um arquétipo. E a gente passa a adorar esses símbolos. Esses símbolos puderam ser da litolatria, da zolatria, totemismo e antropomorfismo. E aí nós simbolizamos os deuses. Você chega numa determinada tribo, ele lhe apresenta uma pedra lá. Ele diz que aquela pedra para ele é sagrada. Aí você olha aquela pedra, você diz, pô, essa pedra nem é bonita. Não é nem tão grande assim. Por que esses caras aqui adoram essa pedra? Para mim, essa pedra não representa nada. Eu posso até quebrar essa pedra para fazer cascalho, para botar alguma coisa aqui. Isso é uma violação a algo que representa algo sagrado para aquela sociedade que vive ali. Isso é simbólico para eles. Você pergunta, o que isso representa? Ninguém vai saber dizer exatamente o que aquilo representa. Eles sabem que aquilo ali é sagrado para eles.
Foi assim com a pedra, com os animais, e chegamos ao totemismo, que necessariamente é uma religião que necessariamente não tem um Deus, mas tem os símbolos sagrados. Esses símbolos sagrados poderia ser isso. E aí eu pergunto para vocês, o que é que isso representa para você? Você olhando essa imagem. Nada, né? Para você. Para mim vai chegar assim, ó, vou dizer assim, é uma arara com uma cara de homem, parecendo uma fantasia de carnaval, algo assim, coisa desse tipo. Vai dizer isso ao primitivo que adora isso e tem como sagrado. É uma blasfêmia. Porque para eles isso tem uma representação simbólica muito grande, não tem significado no ponto de vista, isso é isso, não. É simbólico, representa uma ideia de algo divino, de algo sagrado. O totemismo é isso. Aí vem o homem e traz Deus à sua imagem. Porque, segundo Protágoras, um filósofo grego, ele diz que o homem é a medida de si mesmo. E como nós só podemos entender as coisas a partir daquilo que nós nos assemelhamos, ou que a nossa inteligência é capaz de criar, mas que, em termos de algo inexplicado, como Deus, nós temos a imagem de que Deus precisa ser algo humano, aí nós colocamos a imagem para Shiva, para o Deus Pai, ou até para os deuses do Egito, quando da cabeça para cima é animal, mas da cabeça para baixo é o corpo de um homem. Isso é necessidade que nós temos de atender ao arquétipo, de atender à necessidade psicológica que Djalma trouxe, de dar, de nomear e de exemplificar aquilo que nós acreditamos ser Deus. E aí nós vamos exemplificar o politeísmo para nós que temos como exemplo maior, já que foi bastante estudada, a Grécia. E veja que todos esses deuses gregos, todos eles, representam e têm os atributos do humano. Os deuses gregos têm tudo, de bom e de ruim que nós temos. As mazelas e as virtudes. Os deuses gregos têm a raiva, têm a traição. Zeus mesmo era um pegador de primeira, né? Deus era irmã, mãe, sobrinha, filho. Para ele não tinha história. Por que isso? Porque isso representa as dinâmicas do psiquismo humano, a dinâmica da construção do cosmos. Porque quando a gente vai imaginar, isso representa uma divindade ter relações sexuais com a mãe, com o irmão, com a irmã, com a filha. Não é isso, não representa isso. Né? Tem outras questões que representam isso. Mas todos eles têm o amor, a traição, a raiva, a punição, o julgamento, injusto ou justo, mas o julgamento. Tudo que nós temos, os deuses gregos têm. E é por isso que havia o politeísmo. A necessidade, porque se são múltiplas as virtudes e múltiplas as mazelas, múltiplos os deuses. Múltiplos os deuses. Se há multiplicidade de fenômenos da natureza, multiplicidade dos deuses. Assim foi. E aí a gente pode entender isso de certa forma. Mas aí vem Moisés,
recebe de Deus os 10 mandamentos, e a partir dali, então, Moisés inaugura o monoteísmo, instaura o monoteísmo. A partir dali só existe um Deus, você só pode acreditar nesse Deus, que é o Deus que Moisés trouxe para todos nós. O Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Julgador, o Deus tudo. Uniu tudo isso do panteão grego, do primitivismo, em um único Deus. Passamos a ter um único e absoluto Deus. Saímos, então, da ideia do livro A Ideia de Deus na Evolução da História, de Herculano Pires, é excelente esse livro. Saímos para a depuração dos ritos, saímos da adoração espírito e verdade. Então, nós saímos dos fenômenos, passamos para o Pai evangélico, e aí nós chegamos ao Espiritismo, inteligência suprema. Mas deixamos de, vamos dizer, não antropomorfizar, porque antropomorfizar é dar a forma humana, mas ainda assim nós atribuímos a Deus uma qualidade humana, a inteligência. E aí voltamos a Protágoras, o homem à medida de si mesmo. Ora, se nós achamos que somos inteligentes, e existe alguém que nos criou, esse alguém teria que ser o máximo da inteligência. Então, nós viemos para o Espiritismo. E aí eu faço esses questionamentos. Deus existe? E a pergunta seria correto, qual das duas? Eu fazer a pergunta, quem é ou o que é Deus? O que seria mais adequado eu fazer? Vamos lá, gente? Hein? O que é Deus? Como é seu nome? Esté? Esté disse, o que é Deus? Alguém se contrapõe? Quem é Deus? Que é Deus? Certo, que é Deus? Alguém se contrapõe? Todos concordam? Aí, na segunda-feira, alguém disse assim, eu perguntaria quem é Deus. E aí eu digo, então, tudo bem, é uma possibilidade que você deve considerar. Mas eu pergunto assim, quando alguém bate à porta de sua casa, você pergunta quem é ou quem é? Quem é, né? E por que você pergunta quem é? Por quê? Saber quem é. É para liberar o acesso, né? Sim, mas por que quem? Por que quem? Porque é uma pessoa. Você não pergunta quem é que está aí, quem é que está aí. Você sabe que ali é uma pessoa. E Deus, você sabe que é uma pessoa? Então a pergunta é, quem é Deus? Por óbvio, Kardec faz essa pergunta. Mas veja que os espíritos ali respondem. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tipo assim, chega, não me pergunte mais nada, porque ou eu não sei, ou você não tem condição para responder, tá? Vamos parar por aqui. Ok? Estamos combinados? Vamos parar por aqui. Deus é a inteligência suprema. Porque você se acha o bambambam da inteligência no mundo que você vive, ótimo. Mas se você acha que você é o bambambam, alguém lhe criou, então esse alguém que lhe criou é mais bambambam do que você, é a inteligência suprema. Pronto. E é o Criador, causa primária de todas as coisas. É o Criador. Causa primária de todas as coisas. Sim. Causa primária de todas as coisas. Causa primária. Inicial. Se você começar a fazer perguntas, você vai para o infinito. Sim, mas quem criou o mundo? Tá, Deus.
Quem criou Deus? Aí você começa. Sim, aí você diz, Deus foi criado por um outro Deus. Mas quem criou esse outro Deus? Quem criou, é infinito, você não vai responder. Nós não temos a capacidade para ter a resposta de o que é Deus, e é por isso que eu digo, brincando, os espíritos responderam de forma assim, tipo isso, tá? Entenda, não vá mais além do que isso. Ou eu não sei, o espírito que respondeu a ele, ou você não tem capacidade para entender ainda. Onde pode encontrar a existência de Deus? Aí começamos a perguntar sobre a existência de Deus. Kardec pergunta, os espíritos dizem, num axioma que praticais as vossas ciências. Olhai, o que não for construído pelo homem é a prova da existência de Deus. Também é outra coisa, simples assim, não me pergunte mais, porque eu não tenho condição de lhe responder. Ou você não sabe, não tem condição de aprender. Certo? Ainda. Um dia você vai entender. Mas tipo isso. Vamos ficar por aqui. Tudo que o homem constrói é do homem. O que não foi o homem que construiu, foi Deus. A causa primária de todas as coisas. Adenauer, e eu trago isso aqui como uma questão provocativa, porque vocês estão no livro, no curso básico, mas já vão começando a ter a ideia, e é esse o objetivo da aula, do que é a ideia que nós temos sobre Deus. Porque essa mesma ideia que nós temos sobre Deus foi a ideia da crença que nos foi passada por alguém. Sejam os pais, seja na escola, pelos professores, seja na religião, pelos sacerdotes, pelos pastores, pelos padres, não importa. Alguém passou essa ideia de Deus. Tá? E Adenauer mostra no livro Voo do Espírito o quanto isso influencia a nossa vida, quanto isso influencia o nosso psiquismo. Porque cada ideia que você traga desse Deus, essa ideia vai influenciar na sua forma, na sua maneira, melhor dizendo, de atuar na sua vida. Vamos dar um exemplo. Alguns exemplos. O Deus punitivo. Ora, quanto de nós já passou, e eu sou aqui um dos mais velhos, né? Tem alguns aqui também da minha faixa de idade aí. Não tenho vergonha de dizer a idade não, já estou com 60 anos, então tem muita gente aí com 60 ou mais. Quem de nós, sobretudo, dessa faixa de idade, ouviu o pai ou a mãe dizer, menino, não faça isso, Deus castiga. Deus vai te castigar porque você fez isso. A vida inteira, né? Ou então dizer assim, papai do céu está te olhando, você está fazendo coisa feia, papai do céu está te olhando. Ainda existe, né? Pois é, ainda existe hoje. Aí o que é que acontece? O Deus punitivo vai implicar em que a gente tenha um sentimento de culpa. Porque quando a mãe diz, não faça isso que Deus castiga, e a gente faz, Deus castigou, a gente vai ficar com a culpa. E aí toda vez que a gente imaginar fazer alguma coisa, não vou fazer porque Deus me castiga. E aí se eu faço, transgrido, eu fico com sentimento de culpa. Isso me pune. Isso vocês vão ver ao longo do curso, que isso tem interferência na maneira, inclusive, como os espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas. Na maneira como o espírito reencarna. Porque se ele tem a culpa, ele vai reencarnar para querer redimir a sua culpa. E para redimir a sua culpa, ele vai se penitenciar, vai se punir, porque a forma que ele aprendeu é da punição, e a punição é a salvação. Podem interromper, perguntar, fiquem à vontade, viu? Vocês estão muito caladinhos aí para o meu gosto. O Deus generoso.
Alguém ia falar? O Deus generoso. E aí, eu trago sempre esse exemplo, porque é pessoal, é um exemplo interessante. E como ela não ouve, já tem 80 e poucos anos, não é da tecnologia, então eu posso dizer aqui a minha tia. Certo? Minha tia é tipo isso aqui, ó, um Deus concessor de bênçãos. Ela, vou dizer aqui para vocês assim, ó, o que é que leva? Postergação de decisão, procrastinar. E essa tia era assim, ela, tudo para a vida dela era para amanhã, porque Deus vai dar. Então ela chegava a fazer, ela mudou de casa, e aí começava a fazer uma reforma na casa. Começava a fazer a reforma, faltava o dinheiro. E aí, assim, minha tia, vamos terminar isso? Não. Ela é solteira, né, não teve filhos. Minha tia, vamos, a gente ajuda, minha tia. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Mudava de casa sem a obra completar. Ia para outra casa. E aí, um puxadinho, fazia alguma coisa. Minha tia está precisando. Não, Deus vai me dar. Mudava de casa e a obra não completava. Isso umas 3 ou 4 vezes. E a vida dela toda é assim, Deus vai me dar. Minha tia, vamos dar o pontapé inicial para Deus lhe ajudar, minha tia. E nunca tomava a iniciativa. Então, a procrastinação, a ideia de que Deus é um concessor de bênçãos. Porque nós ficamos esperando que alguém faça algo por a gente. Não damos o pontapé inicial. Então, é aquela pessoa que quer entrar na ULI, no curso básico, mas fica esperando alguém para dar o pontapé inicial e trazer, venha comigo, eu quero e fica, amanhã eu vou. Não, eu quero parar de fumar. Nunca fumei, não. Quero parar de fumar. Segunda-feira eu começo, ou a dieta. Não, final de semana não, porque é final de semana, né? Tem uma feijoada, né? É Dia dos Pais, então tem uma feijoada, tem uma bebidinha, tá? Então, segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira, o colega do trabalho diz, olha, quarta-feira, nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui, porque é aniversário de fulano, a gente vai trazer um docinho. Não, então não vou começar a dieta na segunda-feira, né? Porque se quarta-feira eu não vou passar essa vergonha de não comer. Peraí, é aniversário de minha melhor amiga, ou de meu melhor amigo, ou do amigo da gente, ou do chefe. Não vou cometer isso com ele, né? Não vou fazer isso. Então a gente fica sempre procurando alguém, até que alguém lhe pega pelo braço e diz, vamos para a ULI. Vamos, você quer, eu lhe levo. Eu vou assistir a aula com você. Ou eu vou para a palestra com você, eu vou. É a espera da concessão de bem. É aquela ideia que nós temos desse Deus concessor de bens, que nós colocamos isso em toda a nossa vida. Não é só no que Deus quer, é no que as pessoas querem e que eu vou esperar que os outros façam comigo. O Deus Pai e Mãe Protetora. Não sei se aqui teve alguém, né? Mas eu me sentia assim na infância, né? Porque eu era o caçula, filho caçula. Eu tinha muito sangramento nasal e às vezes sangrava muito pelo nariz e minha mãe me levava. Me lembro de uma cena que eu era carregado para o antigo IAPSEB ali na Vitória. E minha mãe me levou, meteu os pés na porta do pronto-socorro, abriu. E tudo assim, não, ele tem um problema, não, ele tem um problema. Então, aquilo, de certa forma, né, mexe com o psiquismo. Só que eu era meio rebelde, né, nesse sentido. Então, eu transgredia, apesar de eu transgredia. Mas isso, para a gente, o eterno coitadinho. Não, eu não posso fazer isso não, porque eu tenho isso. Eu não posso não. Né? Eu tenho que ter a atenção de todo mundo voltada para mim, porque eu sou doente, ou porque eu tenho um déficit disso, ou porque eu tenho pouco dinheiro, ou porque isso, ou porque aquilo. Eu preciso do olhar.
de todos para mim, da atenção de todos para mim. Eu sou um eterno coitadinho. Isso não combina, certo? Então, é essa a ideia do pai e da mãe protetora, o Deus protetor. O Deus rígido, o juiz, então nós vamos ter esse enrijecimento das condutas morais. É aquele que, na frente de todo mundo, moralista. Quando está sozinho, é a melhor expressão da perversão. E a gente vê bem isso, né? Vários exemplos aí nos últimos anos. E, por fim, Deus todo amor. Deus todo amor. A incapacidade de enxergar o mal em si. Porque se você acha que Deus é todo amor, como é que Deus é todo amor? Se eu acredito que Deus é todo amor, a maldade está em mim? Não, jamais. A maldade está aqui em Soraya, está em Paloma, está em Daniel, está em Esther. A maldade está no outro, não está em mim não quer nada. Eu sou um poço de bondade e de amorosidade. Todos nós que estamos aqui frequentando o Centro Espírita somos poços de amorosidade, né, Soraya? Ninguém aqui é maldoso, não. Só os que não são espíritas. Ora, está vendo que isso não combina? Não combina, a maldade está em nós. O mal está em nós. O mal existe por ignorância. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Aí eu trago esses trechos interessantes de Baruch Spinoza. Alguém já viu? Se não viu, acho que vale a pena colocar. O Deus de Spinoza. Veja o que ele diz aqui, ó. Para de me culpar da tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase e tua alegria. Assim, não me culpes por tudo o que te fizeram crer. O que te fizeram crer. Portanto, não culpe a Deus pela morte de alguém querido na Covid. Não culpe a Deus por ter ficado numa UTI vários dias, várias semanas e com sequela da Covid. Não culpe a Deus, porque o Deus que nós espíritas acreditamos não é nem maldade nem bondade. O Deus que nós espíritas temos certeza que existe é o Criador. É o Criador. A partir daí, qualquer coisa que você coloque é atributo. E por ser atributo, é projeção individual de cada um. Se eu pergunto a você, Deus é? Aí alguém vai completar. Amor. Deus é harmonia. Deus é. Aí começa. É melhor não completar e botar uma exclamação só. Deus é. E não complete. Bote exclamação como frase só. Deus é. Pronto, está bom demais. Deus é. Não complete, porque você vai completar, vai atribuir adjetivos que são projeções individuais de cada um. É o que o humano deseja que esteja dentro de si e que quer projetar numa entidade superior que lhe criou. Imagina ter isso dentro de si. O amor, a bondade, a perfeição. Né? Vai mais, Baruch Spinoza. Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Ora, se você acredita que Deus é puro amor, como é que ele vai poder criticar? Como é que você vai ter medo de alguém que tem puro amor? Como é que você vai acreditar que esse puro amor vai criticar? Como é que esse vai te irritar ou te incomodar? É puro amor. Parece um contrassenso, né? Que a gente acha que Deus é amor, mas ao mesmo tempo, Deus me castigou porque fiz isso. E que castigo às vezes, hein? Às vezes é um castigo pesado, porque tem pessoas aí que
nascem sem as duas pernas, nascem sem os dois braços, né? E poderia dizer, olha que castigo pesado, que Deus é esse que bota um monte de gente na miséria total, numa condição física, por vezes, difíceis, como essa que eu citei, e bota outros tantos numa proteção total do dinheiro, ricos, bem, sem doenças, que vivem uma vida inteira sem ter nenhuma doença. Olha que coisa boa. Que Deus é esse que faz essa distinção tão grande? Se Ele é por amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, palavrinha bem composta e bem significativa. O livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para seguir e fazer o que você quiser de sua vida, sem assumir culpas, mas responsabilidade por aquilo que fizeres de tua vida. Assuma a responsabilidade. Se quer transgredir a lei, transgrida a lei sabendo que tem algo que a lei vai lhe punir. A lei dos homens que eu estou falando. Mas não depois ficar, eu me culpo por isso. Não, eu me responsabilizo. Eu fiz, sei que fiz errado. Vou me responsabilizar. Porque se eu me culpo, eu vou querer me punir depois. Eu mesmo vou querer me punir. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Segregando e abolindo aqui do nosso comentário as mães e pais que têm transtornos mentais ou psicológicos, que pai e mãe pode desejar o mal para um filho? Diga aí alguém. Você pode até ser ríspido com o filho, você pode ser incisivo, mas o objetivo dessa assertividade é educacional. Ainda que você, em algum momento, reconheça que foi equivocado, mas o objetivo não é maldoso, não é de executar o mal ou penalizar o filho por simples desejo de penalizar, de castigá-lo de tal forma a que venha depois, não faz mais isso. Certo? E o Espiritismo? Ele diz que a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. E aí ele cita que os primitivos, certo? Os povos selvagens, sabiam isso. Porque, se não eram eles que criavam aquelas coisas, eles tinham certeza de que vinha de uma divindade, que vinha de Deus. Então, é a afirmação do Livro dos Espíritos. Isso está em A Gênese. Spinoza, por fim, ele vai dizer que para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás, procura-me dentro, aí é que estou batendo em ti. E aí nós chegamos, então, a uma conclusão também. Certo? Não busque Deus nas coisas mundanas
Busque Deus dentro de si. Aí, e mais adiante, a gente vai ver, e como eu disse aqui, que para mim foi difícil, eu achei que fosse fácil fazer essa aula. Quando eu comecei a ler, eu tive momentos angustiosos, confesso a vocês, tive momentos angustiosos. Porque várias questõezinhas que me vinham à cabeça, de crenças enraizadas, começaram a ruir. E aí eu comecei a perguntar assim, e aí? Eu vou segurar na mão de quem? Comecei a perguntar. Confesso que comecei a perguntar. Eu vou segurar na mão de quem? Como numa aula que eu dei aqui, tinha um senhor sentado mais ou menos ali assim. Ele levantou. E agora como fica? Como fica então a minha crença em Deus? Eu brinquei com ele e disse assim, olha, em nenhum momento eu disse a você que Deus não existe. Pelo contrário, eu estou afirmando o tempo todo que Deus existe. Agora, a ideia que você faz de Deus, aí você reconstrua ela. Porque se está lhe incomodando, está ótimo. Está ótimo. Reconstrua a ideia de Deus. E aí eu estou fazendo esse exercício também ainda de reconstruir essa ideia de Deus. Eu estou reconstruindo dia após dia a ideia de Deus. Questão 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí os Espíritos dizem que é um sentido que lhe falta. Portanto, não somos capazes de entender essa natureza íntima de Deus. E aí, Paramahansa Yogananda, no livro A Eterna Busca do Homem, que eu recomendo, que são compilações de suas palestras, ele diz assim, ó, sem origem e o imensurável é Deus. Mas numa discussão que tinham vários yogis, vários mestres, sentados para tentar descobrir quem era Deus, aí chegaram à conclusão de que, pelo uso da razão, compreenderam que não poderiam contemplar a presença de Deus no seio da natureza por meio das percepções ordinárias dos 5 sentidos. Assim, começaram a tentar senti-lo dentro de si mesmos. Baruch Spinoza disse, e os espíritos disseram, um sentido que lhes falta. Ou falta porque nós não desenvolvemos, e certamente é isso, ou falta porque ainda não não somos capazes ainda de ter esse sentido. Mas o que ele se refere aqui é o que o Livro dos Espíritos fala, o que os Espíritos falam. O sentido que nos falta, porque nós temos 5, os sentidos do corpo físico, mas falta um sentido, que ele diz aí, que não é o sentido de sentir através desses, mas é o sentido de sentimento. Nos falta o sentimento. Sentir Deus dentro de cada um de nós. É esse sentimento que nos falta. Essa presença. Para a gente sentir essa presença de Deus. E aí eu vou trazer aqui algumas frases de Adenauer, e de algumas pessoas sobre Deus. Né? Adenauer diz assim, ó, é irracional a compreensão do ser humano. Irracional. Vejam que tudo se refere, e eu estou repetindo sempre, à ideia de Deus, não à existência de Deus. É causa, criador. Eu não sei o que é essa ideia. Ela que vem a mim me fale. Não sei, perguntaram a ele o que era Deus, e ele disse assim, eu não sei o que é essa ideia não, ela que vem a mim me fale. É preciso sentir Deus, ter uma relação, um romance. Tem até uma palestra dele sobre isso, romance com Deus. É preciso ter uma relação com Deus. E a gente só vai ter essa relação com Deus quando a gente desconstruir a ideia
que nós temos de Deus. Porque se nós ficarmos com a ideia do Deus protetor, do Deus criador, ou do Deus punitivo, do Deus concessor de bênçãos, do Deus que vai me dar, aí a coisa vai mudar. Não vai mudar, porque a gente vai ficar. Diga, Sora. Eu achei bacana essa sua fala, e aqui eu estava pensando, disse, meu Deus, será que eu estou voltando aqui hoje por esta razão? Mas eu mesma me respondi, não, eu estou mais calma em relação a isso. Repare, você falou bem assim, nós fomos colegas da ULI, né? Eu já terminei a ULI e estou voltando de novo, porque a ULI é uma delícia e a gente acaba todo dia tendo coisas novas, percepções novas. E aí você disse bem assim, ó, todo dia eu estou reconstruindo meu conceito em relação a Deus, né? Aí eu parei assim, de repente, eu digo, meu Deus, se Robson, que já está aqui na minha frente um tempão, está reconstruindo, será que eu estou com algum problema e estacionei? Porque eu estou tão calma em relação às coisas de Deus, porque aí eu te pergunto, é o dia a dia que está te trazendo isso, essa reconstrução, as suas experiências do dia a dia? Aí eu fiquei aqui quieta, eu digo, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, mas eu estou tranquila, porque eu estou vindo assim, um Deus, esse Deus punitivo que minha família católica me fez acreditar, que fui coroinha de igreja na cidade de Ubaitaba, de interior. Esse aqui na ULI, a gente revê mesmo, e eu estou muito tranquila e muito feliz com essa minha percepção de Deus. Aí agora eu vou para casa, eu estou curiosa, me diz o que você está reconstruindo, as suas experiências no dia a dia, ou são coisas pessoais, lógico, né? O seu olhar de Robson, pessoa. Eu até me emocionei aqui, e deixa eu me recuperar aqui um pouquinho, porque me fez lembrar algumas coisas. Mas o que me faz reconstruir a ideia de Deus eram conceitos realmente. Às vezes, de dizer por que Deus fez isso, que Deus é esse, que eu acreditava, que me foi colocado como crença, que me foi permitido repetir como papagaio, como disse Baruch Spinoza, e que de repente colocou em xeque algumas situações em minha vida. E aí, no Espiritismo, eu comecei a entender. E quando eu comecei a aprofundar esse tema, eu comecei a trazer para o racional que, na verdade, esse conceito que nós trazemos de Deus é que a gente tem uma necessidade grande de ter alguém como pai e mãe, e que nós somos eternas crianças, a sermos guiados e trazidos no coração ou trazido no afago, no aconchego de um colo. E que nós temos que ser protagonistas. Nós temos que deixar de esperar que alguém faça aquilo por a gente, que a gente possa dar sentido à vida que nós queremos ter. E a busca do sentido que Viktor Frankl traz, eu diria, não a busca de um sentido de uma vida como uma vida fantasiosa, mas numa busca de um sentido de uma vida materializada, conquistada, espiritualizada, e que a gente possa dizer, não, eu sei que apesar disto, existe um Deus e que tudo que existe, que aconteceu comigo, há um propósito. E o propósito não é outro senão educacional. Educacional, é aprendizado. E o aprendizado não é para mim, Robson, é para o espírito que veste esse personagem. Ou melhor, que esse personagem veste. Certo? Então, seria mais ou menos isso só. E aí ele diz assim, ó, certas compreensões de Deus aprisionam a mente. Cada um deve perceber a seu modo.
Porque se você diz até que, vamos colocar aqui, que você diz até, olha, é monoteísmo, só existe um Deus, até isso aprisiona. Porque aí você começa a questionar, sim, e o mal, o bem? Então, por que que Deus deu a ela, não deu a mim? Então, até certas coisas aprisionam. Então, é preciso que a gente amplie a ideia e deixe de trazer um conceito firmado e único e absoluto como verdade. Porque, neste caso de Deus, só existe uma verdade, a sua existência. Pronto. A partir daí, qualquer coisa é ideação psicológica. E Djalma Argolo, no livro A Diversidade das Escolhas, não tenho como afirmar o que é Deus pelo simples motivo de ele me transcender de todas as formas e maneiras. Este ser está por demais acima de minha capacidade racional. O único Deus sobre o qual podemos estabelecer algum juízo é o Deus psicológico, ou seja, nossa projeção pessoal ou coletiva sobre o ser que está por trás da nossa existência e a existência do próprio universo. Porque aquilo que eu disse, como é necessidade psicológica, quando a gente diz Deus é, aí a completa frase é projeção. É aquilo que nós desejamos ser, que não somos e que gostaríamos, e aí a gente projeta num ser supremo. Deus é puro amor. Ou como eu gostaria de ser puro amor, não sou, projeto num ser supremo. O meu desejo está projetado. E aí eu diria assim, para encerrar essa parte de Deus, o resto a gente já está chegando na hora, eu diria assim, nenhum conceito. O que existe é a sua criação, compreendido por sua obra. E aí eu trouxe que maravilha de obra, que maravilha de obra, que maravilha de obra. Não foi nada criado pelo humano, ainda que a gente possa dizer que aqui seja uma criação entre um homem e uma mulher. Mas como tudo isso inicia, não é criação de um homem, nem de uma mulher. Não é a criação humana. E a gente não pode achar que isso veio ao acaso, com uma simples evolução de um ser minúsculo, unicelular, do fundo do mar. É difícil para a gente achar que veio só a partir daí. E por que essa diversidade tamanha? Existe algum dedo de Deus. Uma pincelada sobre bem e mal. Polaridades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E aí eu vou brincar com vocês. Quem tem razão aí? Esse número para essa mulher aqui, para essa menina aqui, é que número para ela? 6. E para de cá? Quem tem razão? Assim é o bem e o mal também. Também, não é que seja só. Porque há maldade, sim, que afeta o outro. Mas mesmo na maldade que afeta o outro, ainda assim há um aprendizado. Ainda assim nós podemos aprender. O Espiritismo, na questão 630, o Livro dos Espíritos, como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Mas o que é a lei de Deus? Alguém pode me explicar o que é a lei de Deus? Eu confesso que eu não sei quais são as leis de Deus. Confesso que eu não sei. A lei da natureza, né? Então, se a gente for para as leis da natureza, tem várias leis. Tem a lei da destruição, porque a natureza está se destruindo e reconstruindo. Se desconstruindo, tem a influência do humano, né? Que está, a natureza em si,
Os homens, eu acho que nós, seres humanos, precisamos aprender a viver a nossa natureza na natureza. Ou seja, tudo é a natureza, não está dissociado. Né? E muitas catástrofes ou coisas que estão acontecendo é incúria do homem, né? Veja bem, antes do homem existir, a natureza era um caos, a terra era um caos. Vulcões continuam existindo, destruição, maremoto, independente da questão do homem, da intervenção humana. Porque assim é a dinâmica, a planeta Terra é um ser vivo em atividade. Então, mesmo que a gente diga que a lei de Deus é isso, mas o que é o bem e o mal? Poderia dizer, o que aconteceu no Japão com aquele tsunami foi um mal. E o mal de quem? É contrário à lei de Deus ou é a lei de Deus? Porque é a lei da natureza. Houve um vulcão, houve um terremoto, um maremoto que provocou. Se reergueu, se reconstruiu, né? E que não está lá chorando, dizendo assim, olhe, eu sou coitadinho, eu sou isso, aquilo. Sim, você está trazendo a consequência disso aí, que é o para quê disso, o que é que eu posso aprender com isso. Mas se a gente for trazer no conceito específico de bem e mal, para aqueles que morreram e que perderam tudo, o maremoto foi uma maldade. O maremoto foi uma maldade. Então, o conceito de bem e mal é muito relativo nesse sentido. É claro que... tem. Ok. Para mim, como Deus está dentro da gente, é tudo que você faz para o outro que você gostaria que fizesse para você. Então, se o Deus é interior, você não vai fazer nada para o outro que você julga que seja errado. Então, para mim, a lei de Deus é essa. Pronto, que você julga que é errado. Isso. Mas até isso eu vou provocar também uma polêmica. O que é errado para você pode, de repente, ser certo para mim. Até isso eu posso questionar. O que é a lei de Deus, a gente ainda vai entender. Porque a pergunta é, onde está a lei de Deus? E aí diz, na consciência. Tá? Na consciência. Mas na consciência seria não a consciência de nós, seres humanos, ego formado, corpo físico, mas no espírito. É isso que queria dizer mais ou menos. Diga. Partindo de tudo que eu vi aqui, né, que já desconstruí muita coisa, até de religiões que eu frequentava, enfim. Pegando esse ganchinho dele, então, eu pude imaginar aqui que a lei de Deus, para mim, né, eu sempre tive essa linha de pensamento, não está entre o bem e o mal, porque é como você falou, o bem, eu estou vendo uma coisa que pode ser o bem, mas para o outro é o mal. Mas eu acho que no momento que a pessoa prejudica o outro ou qualquer coisa criada pelo Criador, Deus, você está infringindo a lei de Deus. No momento que você faz o mal, até um animal, não precisa ser nem a um ser humano. Você prejudica o ser humano, aquele ser humano sofre, ou mata, ou tira a vida, sei lá, enfim. Eu acho que é infringir a lei de Deus. Na hora que você, quer dizer, a pessoa, né, desmata, influencia na natureza, vai prejudicar o todo, a natureza, o homem, aí está infringindo a lei de Deus. De tudo que eu vi aqui, eu percebi que realmente, eu sempre pensei nisso, que eu peco, o meu pecado, ele é no momento que eu estou prejudicando alguém. Eu vou lhe trazer, então, como é seu nome? Célia. Célia. Vou lhe trazer um exemplo aqui. Tem no livro de Djalma, não é exatamente assim como eu vou contar, porque já tem tempo que eu li, não me lembro exatamente os termos, mas é mais ou menos isso. Imagine que você é uma mãe, o primeiro filho vai nascer, e o obstetra se depara com uma situação dramática que, para salvar a mãe, tem que abdicar da vida do filho, ou para salvar o filho, terá que abdicar da vida da mãe. Temos 3 personagens. A mãe,
a criança, o bebê que vai nascer, e o obstetra. Se o obstetra opta pela mãe, para o bebê ele está fazendo um mal. Para a mãe também, ela pode até pensar que o obstetra fez um mal porque matou o filho dela. O obstetra, nas duas situações, ele estará numa situação difícil de decidir. Mas, em qualquer das circunstâncias, ele pode sentir-se culpado por ter provocado a morte de alguém. O que é o bem e o mal nisso aí? Onde está o bem e o mal nisso aí? Em uma perspectiva diferente. Aí está entre ou você salva uma vida ou você salva outra. Você que trabalhou agora, né? Então eu vou refazer aqui a pergunta para vocês. Se você estiver na frente de alguém e precisar matar esse alguém de fome para você se alimentar, o que é que você faria? Aí eu não faria. Hã? Eu não faria. Você não faria. Você morreria. Certo? Mas, é a concepção assim que eu então, tenho. são concepções, entende? Porque isso são concepções, porque outro faria, e você poderia perguntar, onde está o mal, o instinto da sobrevivência? Onde está o mal? No instinto da sobrevivência, porque o instinto da sobrevivência vem com o ser humano. Então, se vem com o ser humano, é arquetípico, se é arquetípico, vem da criação, é o que Baruch Spinoza disse. Se eu te fiz, eu sei do que você é capaz. Então, esse conceito de mal, né, repare que vou aqui. Ó. O mal é a sombra do homem, do ser humano. A sombra psicológica. Aquilo que está dentro de nós e que nós não aceitamos que temos. Que somos capazes de matar. Se eu perguntar aqui, quem é capaz de matar alguém aqui? Dependendo das circunstâncias. Mas quem é capaz de matar alguém aqui? Levante a mão. Tem vários espíritos evoluídos aqui que não são capazes. Capazes todos são. Todos somos capazes de matar alguém. A questão é, eu matarei? Aí é que é a outra questão. A questão é, eu farei isso? Então, na minha sombra, existe essa possibilidade, o maldoso. Na minha sombra existe algo que diz, você é mau, você é ruim, você é mesquinho, você é isso. Na minha sombra tem tudo isso. Por quê? Porque somos assim. A questão é, eu vou alimentar a sombra, ou vou esconder a sombra, ou vou trazer a sombra para a luz e dizer, não, eu sei que eu sou assim. A questão é que eu não quero fazer isso. Porque eu já estou no outro nível de consciência. Então, a maldade é o desconhecimento de sua personalidade, a sombra, melhor dizendo. O desconhecimento das leis de Deus, ou seja, a ignorância. Aí é que a gente vai colocar como lei de Deus o conhecimento. Porque se você não tem conhecimento das coisas, você é ignorante. Mas, por outro lado, também, a ignorância no sentido de adquirir ainda aquela habilidade. Vou dar um exemplo. Como eu falei do arquétipo materno. Todos somos capazes de amar o filho. Certo? Certo. Até aí ninguém duvida. Todos somos capazes de amar uma outra pessoa. Marido ou mulher, mãe, pai, beleza. Mas quem aqui é capaz de ter o amor incondicional por qualquer pessoa? Qualquer pessoa, eu estou me referindo, qualquer pessoa, inclusive o mais marginal dos marginais, o mais mendigo dos mendigos. Amar, eu estou falando amar. Sim. Mas quem ama? Mas você ama? A todos não. Não. Por quê? Sabe por quê? Porque isso ainda nós não adquirimos essa habilidade. Então, a maldade acontece em nós porque ainda não adquirimos a habilidade de lidar, de só fazer o bem. Então, por conta disso, nós ainda temos a maldade. Então, nós precisamos pensar nessa situação como aquisição dessa habilidade de aprender, de
A partir do momento em que incorporo essa habilidade, isso passa a ser atitude normativa e não uma questão quando eu quero ou seletiva. Passa a ser atitude normal do ser humano. Vou adiantar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre a fé. Essa é uma alegoria, uma escultura chamada Alegoria da Fé, de Luiz Carmona. O véu simboliza a impossibilidade de se conhecer diretamente as evidências. A fé no Espiritismo, vocês vão ver que a fé cega não cabe no Espiritismo. No Espiritismo cabe a fé raciocinada. Enquanto você tem um véu, você pode se dizer que está impossibilitado de conhecer diretamente as evidências. E aí você tem fé, crença. Você crê. Tá? Quando você descobre o véu e que vê a evidência, você não lhe permite mais crer, você tem certeza. É isso que o Espiritismo fala. A fé não pode ser uma crença, porque Robson disse que isso aqui é água, eu vou acreditar. Bom, vocês podem até aí dizer, pô, eu acredito que isso seja água. Estão com véu. Aí tiram o véu, vêm para cá, cheiram, diz, não, tem cheiro de álcool, é álcool. Não é. Então, não é mais permitido crer, é permitido ter certeza. A evidência lhe permite ter certeza naquilo. E é por isso que, para o Espiritismo, a fé não pode ser cega, deve ser raciocinada. O raciocínio permite que você não creia, que você tire o véu para você ter a evidência. Allan Kardec diz, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Não existe fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E ele vai mais além. Se a ciência confrontar o Espiritismo com algo, fique com a ciência. Se a ciência afirmar, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Porque aí será fé cega e não raciocinada. Vou passar. E aí eu provoco vocês aqui, ó. O que você vê nessas imagens? Aqui, aqui e aqui. Aqui está fácil, né? Carinha de um bebê. Aqui, a cara de um ser humano, um rosto de um ser humano no planeta Marte. E aqui, como se fosse Jesus Cristo ali. Até aí vocês vão com fé. Não, eu acredito que isso é. O nome disso é pareidolia. É quando você vê a imagem de alguma coisa, daquilo que você conhece, e aí você acha que é aquilo. Quando você vai para as evidências, fenômenos da natureza que não tem nada a ver. Aí mostrou que isso aqui não era nada de uma cara humana lá no planeta Marte, isso aqui é uma formação da nuvem que depende da posição que você enxergue, como aqui também, uma formação da nuvem. Não permite mais, quando você tem a evidência, de ter crença, e sim certeza. E Adenauer diz que a fé em Deus significa a compreensão lógica e sentida de sua existência. A prece, o que é prece, e eu vou bem resumidamente para a gente dizer, prece é uma conexão com o divino. É você, com o seu interior, se conectando com o que há de mais sagrado para você. A forma de orar não existe. Só digo que não tem uma forma, ou melhor, você não deve orar de uma determinada forma, como eu citei aqui o exemplo de uma senhora que, com o terço na mão, e fazendo assim, menino, sua miséria, sai daí, menino, não sei o quê. Que oração é essa, pelo amor de Deus? Não está conectada com nada, está no automatismo. Então, isso não é a maneira de orar. De resto, a maneira de orar é você, com você, no seu interior, conversando, da forma que lhe convém, da forma que você achar que deve. Porque a fé influencia no estado físico, psicológico e espiritual. A ciência está mostrando aí, vários trabalhos mostrando da influência da prece na cura. E aí eu digo a vocês, me tocou tanto, que quando eu fiz essa aula de novo agora,
esse poema, eu não sou poeta. E aí veio esse poema para eu passar para vocês. Se falo ou penso no Deus que imagino, logo me condeno porque ele não sinto. Se falo ou penso no Deus que me dizem, logo questiono o senso. Esse Deus me convém? Mas se penso ou falo de coisas simples da vida, logo me calo, nada digo, a alma sim me convida. Deixo de pensar e imaginar, deixo de falar e ouvir, então paro para escutar, a alma sim dizer. Em Deus não se crê, porque Deus é para sentir. Com isso aqui, eu quero lhe responder, Soraya, mais uma vez, e agradecer a vocês a paciência. Espero ter alcançado o meu objetivo, deixá-los com dúvida. Obrigado.